AMUCast. O AMUCast é um podcast sobre a medicina legal e perícias médicas e as suas importâncias para a justiça e a sociedade. Um produto com o apoio da Associação dos Médicos Legistas do Estado de São Paulo, da Faculdade de Medicina e da Escola de Comunicação da UNOeste. Olá, ouvinte! Que alegria tê-lo novamente neste novo episódio, que traremos um tema muito importante. Você, ouvinte, é a razão do nosso trabalho. Estamos felizes com a sua audiência. E hoje traremos o Dr. João Roberto Oba para nos falar sobre declaração de óbito. Declaração de óbito em que geralmente a necessidade dela são em momentos muito tristes e que as pessoas precisam conhecer um pouco mais sobre esse documento. E o projeto AMU, a Medicina Legal e Universidade, que reúne sempre grandes nomes e importantes temas, traz novamente o Dr. João Oba para estar conosco, esclarecendo esse tema. Doutor Oba, por gentileza, o que é a declaração de óbito e qual a sua importância? Bom, um abraço a todos, mais uma vez agradecendo a nossa querida UNOeste, a professora Rita, ao Departamento de Comunicação da UNOeste. Declaração de óbito é um documento médico que informa que uma pessoa morreu, não tem mais vida, né? Desapareceu. No sentido, assim que a gente fala, né? A pessoa deixou de existir. Tem um modelo único em todo o Brasil e a sua importância, ela se divide em três, que é o aspecto epidemiológico, dados estatísticos importantes que a declaração traz, o aspecto jurídico, que a família vai providenciar a partir dessa declaração todo o processo legal, né, de inventário, seguro de vida, se a pessoa tem pensão, etc., e o sanitário, que é para poder fazer o trâmite funerário, sepultamento desse ente querido. E quem tem a responsabilidade de emitir esse documento? Pergunta importante, né? Essa responsabilidade é total do médico, e isso nós dizemos que é um ato exclusivamente médico. Então, o médico ele tem a responsabilidade de emitir a declaração e também tem a responsabilidade por tudo que está escrito na declaração, não só a causa mortis, como todos os dados que compõem a declaração. E existem diferenças dependendo da causa de morte? Existem as causas que nós chamamos naturais e não tem violência envolvida, é uma causa normalmente por uma doença pré-existente, e as causas que a gente chama de causas externas ou violentas, que podem ser os suicídios, homicídios, acidentes ou mortes suspeitas. Quais são as principais informações que devem conter esse documento? A principal informação é a causa básica do óbito, que nada mais é do que a doença ou a lesão que iniciou a sucessão de eventos mórbidos que levou diretamente à morte. Ou, no caso de morte violenta, as circunstâncias, o acidente ou violência que produziu a lesão fatal. Bem, mas e se tiver algo incorreto ou incompleto? Se tiver algo incompleto ou incorreto, essa declaração ela tem que ser anulada. Aí vamos ter duas situações. Se no ato de preencher o médico percebeu que preencheu errado, ele anula, não rasga esse joguinho, que são 3 dias, volta para o local que ele retirou. Se caso essa declaração já foi registrada em cartório, aí tem que ter uma solicitação judicial para poder retificá-la. Quais seriam, então, os cuidados que o médico deve ter ao preencher uma declaração de óbito para garantir que ela reflita corretamente as causas e condições relacionadas à morte? O médico ele tem que checar a documentação,
da pessoa que faleceu, se tem o RG, enfim, algum documento de identidade dessa pessoa, e principalmente o médico, ele tem que, no caso de morte natural, verificar toda a parte do prontuário médico, se ele não era o médico principal, tá, um médico substituto que estava pegando um plantão, então tem que rever toda a documentação para realmente chegar a uma causa básica e preencher com certeza de que seja a causa principal que vai dar um dado importante estatístico de mortalidade. No caso da morte violenta, essa morte, esse corpo é encaminhado para o Instituto Médico Legal e lá é que vai ser preenchido a causa do óbito, como causa, eu falei, pode ser um homicídio, suicídio, acidente ou morte suspeita, é o legista que vai preencher a causa básica da morte. Pode haver, às vezes, uma confusão de terminologia, né, doutor Oba? E o que seria certidão de óbito, então? Diferente de declaração de óbito. E qual seria a sua importância? Pergunta muito importante. Existe a declaração, né? A declaração de óbito, alguns chamam de atestado de óbito. A declaração de óbito é um documento que é composto de 3 vias autocopiáveis, uma branca, uma rosa e uma amarela. Cada uma vai ter um destino principal. E a certidão de óbito, ela é emitida após a apresentação de uma via, que no caso é a via rosa, pelo familiar, no cartório para realizar o registro, né, de falecimento daquela pessoa. E a partir da apresentação da declaração de óbito, o cartório emite a certidão de óbito, que é com esse documento que a família vai providenciar o famoso inventário e vai conseguir movimentar todos os bens deixados pelo falecido. No caso, que é uma pessoa que tinha aposentadoria, o companheiro ou companheira vai ter direito à pensão, deixa um seguro de vida, os herdeiros, né, ou a pessoa principal, a companheira, vai ter direito a esse seguro de vida. Então, a partir da certidão que ela é emitida pelo cartório, é que a família vai conseguir movimentar toda a parte documental e os bens deixados pelo falecido. Bem, retornando então agora à declaração de óbito, como é que é feita a distinção entre essa morte natural e morte violenta na declaração de óbito e quais seriam os critérios utilizados para essa classificação? No campo 43 dessa declaração, diz respeito a saber que em condições o médico assinou esse atestado, se era o médico que tratava do paciente, se é o substituto, ou se o corpo foi encaminhado para o IML ou SVO. E aí nós vamos ter que é o médico principal, se ele é o assistente, se ele é o substituto, se é o médico do SVO, se é o médico do IML ou outros. Então, referente à sua pergunta, professora, né, o importante é preencher direitinho esse campo para os dados estatísticos serem reais. Então, nesse campo 43 é que nós vamos ter a diferenciação entre o médico assistente, substituto, o médico do Instituto Médico Legal ou o médico do SVO ou outros. Certo, mas e se for morte violenta? Isso exige a intervenção de autoridade judicial ou policial? Sim, quando uma morte violenta, é obrigatório a instauração do boletim de ocorrência. E a partir do boletim de ocorrência feito por uma autoridade policial, é emitido uma guia de encaminhamento, né, um boletim de encaminhamento para o Instituto Médico Legal realizar a necropsia. Então, obrigatoriamente, em morte violenta, é acionado a delegacia, é feito um boletim de ocorrência pelo delegado e ele encaminha uma via para o Instituto Médico Legal realizar a necropsia. Então, nós realizamos essa necropsia médico-legal mediante a requisição feita por um delegado de polícia. Para encerrar, doutor, mais uma última pergunta. O senhor falou de morte natural, falou de morte violenta, e às vezes a pessoa fala assim, não, meu parente morreu de acidente de carro e eu não quero que seja feita necrópsia. Não vai fazer. Como é que fica isso?
Essa pergunta a gente é muito questionado durante a nossa plantão no Instituto Médico Legal. Infelizmente, nós não podemos deixar de realizar a necropsia. É uma lei que estabelece que em caso de morte violenta, obrigatoriamente o corpo tem que ficar no Instituto Médico Legal para realizar a necropsia. Nós ficamos muito tristes, a gente entende todo o contexto familiar, envolvimento familiar, afetivo, mas nós não podemos deixar de realizar a necropsia. Então a família, ela não tem nesse momento direito sobre esse corpo? Também outra coisa interessante, a partir do momento que esse corpo, no caso se for morte violenta encaminhado para o Instituto Médico Legal, a tutela, a responsabilidade é do Instituto Médico Legal. A família vai ter esse corpo liberado para fazer os trâmites de sepultamento, mas durante a estada no Instituto Médico Legal, esse corpo pertence ao Estado, o Estado que representa é o médico legista. Doutor João, estouramos o nosso tempo, ficaríamos aqui várias horas conversando sobre isso, porque eu tenho certeza que o ouvinte deve estar com várias outras perguntas que surgiram durante o tempo que nós conversamos. E, novamente, eu gostaria de lhe agradecer pelo brilhantismo da sua explicação, que tanto já esclareceu muitas questões. Mas é claro que esse tema traz outras mais questões e tenho certeza que o senhor vai ter que voltar aqui. No momento que o nosso público, que é o motivo desse AMOcast, estiver solicitando, nós convidaremos o senhor para novamente estar conosco. Então, eu queria agradecer muito a sua presença no meio de nós, agradecer ao técnico Del, que sempre está fiel escudeiro aqui, mexendo nos botões, e principalmente agradecer ao ouvinte, que você é o motivo do nosso trabalho, e te convidar para o próximo episódio. Não perca, dê o seu joiazinho lá. Às vezes eu ouvia podcast e eu não entendia, né? Por que as pessoas solicitavam no final? Dê o seu joia e se inscreva no nosso canal, porque é isso que movimenta e faz com que nós possamos chamar mais pessoas, simboliza que está sendo útil e a necessidade de se continuar com esse podcast. Um abraço, até o próximo episódio. AMOcast. O AMOcast é um podcast sobre a medicina legal e perícias médicas e as suas importâncias para a justiça e a sociedade. Um produto com o apoio da Associação dos Médicos Legistas do Estado de São Paulo, da Faculdade de Medicina e da Escola de Comunicação da UNOeste.